diariamente em nossas vidas, levar um pouquinho da tua palavra e teu amor àqueles que ainda não conhecem, àqueles que precisam, que necessitam tanto do Senhor. Amém. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. É uma grande alegria estarmos aqui, né, nas primeiras horas sagradas do sábado. Como é gostoso, né, na sexta-feira à noite, na sexta-feira à noite é a nossa maneira de dizer, mas já estamos no sábado nas horas sagradas. E é uma bênção estarmos aqui reunidos. Como é que nós viemos para esse finalzinho de semana de mordomia? Quando a gente fala em mordomia, muitas pessoas já se reportam a dinheiro, né? Vai falar de dinheiro. Não, mordomia não é só dinheiro. Mordomia, ela engloba todo o nosso ser. O nosso tempo, os nossos talentos, a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Todas essas coisas estão dentro da mordomia. E nós estamos muito felizes por vocês que aceitaram o convite e estão aqui nessa noite para nós participarmos, né, desses momentos especiais de louvor a Deus, de aumentar um pouco do nosso conhecimento também e sermos mais felizes, né? Quem está feliz? Amém. Estamos felizes, graças a Deus, porque o Senhor nos deu vida, nos deu saúde, nos deu força, nos tirou lá do nosso cantinho, né? Muitos estariam lá agora talvez assistindo ao novo tempo, assistindo a recapitulação da lição da nossa batina, mas estão aqui. E isso é maravilhoso. Então nós vamos agora passar esse instante, nós vamos chamar o Lindo, o Lindo vai trazer uma mensagem musical para a minha mocinha, da voz bonita, e depois daremos a continuidade. Porque o Senhor é meu bem mais.
faz um milagre em mim. Obrigado, Olivia, pela mensagem. Boa noite a todos, um feliz sábado. Boa noite, feliz sábado. É um prazer muito grande estar aqui hoje, vendo pessoas especiais novamente aqui, né? Nesses bancos, pessoas que permaneceram, algumas que chegaram durante todo esse período em que a última vez que eu subi esse culto foi no ano de 2009. Janeiro de 2009. Foi a última vez que eu estive nesse culto. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar aqui novamente. Amém. Quero agradecer aqui a Jaque, minha cunhada, junto com minha concunhada, né? Junto com os filhos que aqui estão, Lourenço e a Lorena, todos os irmãos que estão aqui, todos que vieram neste sábado já, não é isso? Nós estamos no nosso feliz sábado. Aliás, não sei se você teve a oportunidade já de cumprimentar quem está do seu lado, quem está por perto. Eu sei que tem alguns que estão bem distantes, está aqui 2, 3 quilômetros de distância dos outros, mas você pode cumprimentar quem está do seu lado, já estender a mão, dar um sorriso, desejar um feliz sábado. Feliz sábado, Wagner. Feliz sábado, meu pai. Feliz sábado a todos. É sempre muito bom estarmos aqui na casa de Deus. É sempre muito especial. Nós vamos iniciar esse final de semana, especialmente esta sexta-feira e amanhã, no sábado, com um momento especial de mordomia. A Lúcia nos convidou para estar aqui compartilhando essa mensagem já há 15 dias, né? Foi logo aos primeiros convites que recebi, logo que nós fomos batizados lá em Barretos, no dia 15 de julho. No final de semana, a igreja me convidou para estar aí na Escola Sabatina, e depois a Lúcia já falou, já vem para pregar também. Então, eu agradeço muito a oportunidade dos irmãos estar aqui com vocês. Nós teremos hoje a mensagem que é inspirada exatamente na mensagem que a Ana Olivia cantou, de Zaqueu. E amanhã nós teremos a Edinalva fazendo a pregação, o sermão de sábado, concluindo esse final de semana de mordomia. Não teremos aí o domingo, teremos a programação do Dia dos Pais, não é isso? O culto, pelo menos a data é voltada para o Dia dos Pais, então por isso que eu optou então por fazer a sexta e o sábado, essa programação do final de semana de mordomia. O texto bíblico para a mensagem de hoje, ele está em Lucas 19, capítulo 19, do versículo 1 a 9. Por favor, vamos abrir aqui a Bíblia, que é lá que nós vamos encontrar o trecho bíblico da mensagem desta noite. Lucas 19, verso 1 a 9. Todos encontraram? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por conta da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Aqui a Bíblia coloca sicômoro, e se você pesquisar na linguagem hebraica, sicômoro quer dizer figueira, uma grande árvore ali, que ele rapidinho já correu, subiu então naquela árvore, que é a figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa, ficar hoje em tua casa. E aí ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele iria se hospedar com o homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão.
Está aqui, essa história é muito conhecida, não é nenhuma novidade. Por muitas vezes aqui já tivemos a oportunidade de vários pregadores, vários sermões foram inspirados nessa história, músicas como a que nós ouvimos aqui com a Ana Olivia, talvez essa seja uma das mais conhecidas, mas eu sei também que tem as músicas para as crianças, né, Lúcia? De Zaqueu, né? Zaqueu. Enfim, são várias as canções que foram inspiradas neste relato, nessa passagem que nós temos de Lucas 19. A história de Zaqueu, ela é realmente muito interessante. Porque Zaqueu ele teve que derrubar os muros para permitir que Jesus entrasse em sua casa, para que ele entrasse em sua vida, como nós ouvimos na música agora há pouco aqui. Ele residia na cidade de Jericó. É interessante porque essa mesma cidade é aquela que, há algum tempo atrás, algum tempo antes dessa história de Zaqueu, o que tinha acontecido? Josué e seus homens de guerra, eles receberam a ordem de Deus para marchar ao redor da cidade durante vários dias com toda a força, até que aconteceu o quê? Os muros da cidade que faziam a separação daquele povo caíram e vieram ao chão. E foram derrubados por quem? Porque os homens pisaram com toda a força? Não. Imagina, os homens ficaram ali 7 dias dentro, e marchando, e de repente o muro caiu, porque não, porque Deus, pelo poder de Deus, os muros foram derrubados. Jericó tornou-se uma cidade histórica e também muito rica. Havia produção naquela cidade de Jericó de tâmaras, havia produção de vinhos, especiarias, perfumes. Jericó era uma cidade muito bem movimentada, tanto do ponto de vista econômico e também social. E as pessoas sempre passavam por Jericó. Depois que os muros caíram, todo mundo queria passar por Jericó. Todo mundo queria entrar naquele espaço, naquela terra. Agora imagine, Zaqueu, ele era então um cobrador de impostos numa cidade muito rica. Zaqueu já havia derrubado alguns muros em sua vida, mas ele tinha que derrubar um muro muito maior. Nós vamos entender aqui na história de hoje, na nossa reflexão, qual é esse muro que ele teve que derrubar. Mas para se tornar um grande homem ali, porque ele era respeitado, temido, é verdade, mas respeitado por ser um grande cobrador de impostos, tanto que ele se tornou o chefe, a Bíblia diz assim, o chefe dos cobradores ali. Ele já tinha derrubado o muro, talvez, superar, ter inteligência com o analfabetismo, porque não tinha talvez a cultura necessária da linhagem que ele vinha. Ele teve que entender das leis romanas, ele teve que entender de tantas coisas para se tornar um grande profissional naquela área. E Jericó era uma cidade que ela tinha uma origem, uma cidade no contexto judaico ali. E o grande Zaqueu, que não é grande, é pequenininho, ele também tem a sua linhagem, a origem judaica. Ou seja, ele era um judeu, só que quem recolhia impostos não era o povo judeu. Quem colonizou ali Jericó e administrava os recursos dos impostos era Roma. Então imagine, Zaqueu tinha que trabalhar sendo um judeu, trabalhar para recolher impostos do seu povo judeu, para mandar para Roma, que era arqui-inimigo, rival daquele povo. Ou seja, ele era um oficial romano, mas não era um romano, ele era um judeu. E os judeus odiavam os romanos. E Zaqueu cobrava impostos dos seus conterrâneos para Roma. Zaqueu, então, ele não era nem aceito pela sua comunidade local, ali onde ele vivia, porque o povo de Jericó não gostava dele. E também não era bem aceito pelos romanos, porque ele não era da linhagem dos romanos. Embora tivesse muito dinheiro, não tinha dinheiro suficiente para comprar a sua cidadania romana, porque naquela época havia essa possibilidade das pessoas comprarem a cidadania romana, porque todos queriam ser da linhagem de Roma, era o grande poderio daquela época. E ele era totalmente marginalizado dentro do contexto. Ele não conseguia se relacionar na sociedade. Nem mesmo ele era aceito nas igrejas. Imagine se Zaqueu quisesse vir aqui na igreja e vivesse naquele contexto. As pessoas que estivessem na igreja iriam olhar de olho feio para ele, torto, porque ele não era aceito
dentro daquela comunidade. E aqui você começa então a entender um pouco desse contexto de Zaqueu. Ele era judeu, mas não era aceito pelos judeus, ele trabalhava com os romanos. Roma via as colônias simplesmente como colônia, ou seja, era só negócio. E logo Zaqueu servia para Roma, sendo somente um funcionário do poder romano. Mas quando Zaqueu ele optou por fazer essa função, exatamente isso, foi uma escolha dele. Ele já sabia dos desafios que teve. Ele sendo um judeu, tendo que trabalhar para Roma, cobrador de impostos, e ele sabia que teria problemas em sua comunidade. Mas em algum momento ele aceitou seguir esse caminho. Talvez por conta do dinheiro, talvez por conta da ambição. Ele era muito rico, mas por amor ao dinheiro e às posses materiais, acabou sacrificando as suas relações sociais. Já aconteceu isso com você alguma vez, algum pensamento, por de repente você conquistar alguma oportunidade na sua vida, por conta de dinheiro, você sacrificar as suas relações pessoais, abandonar aquilo que você de repente tem no seu coração, no seu propósito? Zaqueu ele tinha sucesso, mas ele não tinha felicidade. Zaqueu, apesar de rico, de culto, ele se tornou muito poderoso, ele era influente, funcionário da alfândega, ele era chefe daquele setor, ele não passava de um homem solitário, frustrado, muitas vezes vazio, sentia-se alvo nos olhares. Como eu disse, quando ele chegava no local, as pessoas já corriam para o outro. Já viu aquela situação da pessoa que quando chega no local dá uma paginha formada? Hoje eu vi isso acontecer aqui nesses aulas, a pessoa está lá, aquela paginha formada, de repente chega uma pessoa que ninguém gosta, o que acontece? Todo mundo desmancha o ladinho, vai saindo de lá, aquela roda sai fora. Tem um apelido para isso, pensando, é o desmancha a roda, né? Ela chegou lá, desmancha a roda. Ninguém quer ficar por perto dele. E Zaqueu era exatamente essa pessoa. Ele era um excelente funcionário para Roma, tanto que chegou a ser o chefe da função, mas ele não tinha com quem compartilhar as suas alegrias. Ele não conseguia conversar com ninguém. Ele olhava para tudo e tudo que havia conquistado, e daí pensava, para que eu vou falar? Para quem eu vou falar? Porque quando você conquista alguma coisa na sua vida, o desejo que você tem é de sair contando por aí. Eu me lembro que quando a Natália estava grávida da Ana Olivia, eu parecia um pouco, né? Porque eu ficava, toda vez que eu ia falar, eu chegava perto de alguém e falava assim, Natália está grávida, vamos ter a nossa filha. Eu lembro que eu fui contar para a Dona Ivone, nossa vizinha ali, Dona Ivone, Natália está grávida. Na hora que saiu, a gente estava, todo mundo já saiu contando para as pessoas o que de bom acontece na sua vida. E chorava, né, Dona Ivone? Chorava, falava e chorava, de alegria. Encontrava um amigo, de repente chorava. Ia fazer contato com o cliente, com algum comerciante que ia ouvindo propaganda, já falava, Natália está grávida, minha esposa está grávida, você papai. E todo mundo já começava a dar os conselhos, já falava, porque assim, ter filho não é problema não, quando eles são pequenininhos tudo serve, depois que cresce é que o problema acontece. Então, quando é pequenininho você pode colocar qualquer roupa que não reclama, depois que cresce é que a situação muda. E é bem isso mesmo, né? Porque quando é pequenininho você põe lá a roupa e ninguém reclama. Mas depois que cresce, essa roupa não quer. Mas eu tenho 3 meninas, você imagina, não quer para sair de casa. Uma quer a roupa da outra, não essa daqui, não essa aqui, essa aqui eu gosto, essa aqui eu não gosto. E a gente sai contando isso para as pessoas, a gente tem essa necessidade de contar aquilo que de bom acontece. Quando você compra um carro na sua vida, tem uma conquista importante, o que você quer fazer? Contar para a família. Tudo bem que você não vai querer despertar olhares dos invejosos também, não é verdade? Porque nem tudo você pode ficar contando sim. Mas para as pessoas próximas você conta. Com quem você tem? Relacionamento. Com quem você desenvolveu? Relação de confiança. Você fala aquilo que de bom acontece na sua vida. Isso aqui eu olhava para tudo de bom que tinha acontecido na vida dele. Dinheiro. Ele era pobre, origem pobre, uma pessoa que não tinha muitas posses e de repente ele conseguiu, pelo seu mérito, inteligência, estudo, condição, fazer o seu trabalho, que a Bíblia, no contexto, comentaristas dizem que muitas
muitas vezes não era tão justo, na verdade, no Chicalé. Diz que Zaqueu também cresceu e conquistou muito dinheiro a custas de cobrar de maneira irregular alguns impostos, a custa de ser muito egoísta, muito mesquinho, mas ele conquistou muito dinheiro, mas não tinha com quem compartilhar aquilo que de bom acontecia na vida dele. Zaqueu havia trabalhado tanto, ganhado tanto, mas era pobre de espírito, pobre no coração, pobre na vida. Não tinha relacionamento. E criou um muro na vida dele. Ele não conseguia se relacionar com ninguém. Agora aqui, quantas vezes hoje a gente permite que o trabalho seja um muro nas nossas relações? Sem preocupado. Vamos para a igreja? Não, estou trabalhando. Vamos dar estudo bíblico? Não, estou trabalhando. Vamos fazer alguma coisa? Tem que trabalhar. Família, ó, não posso, não tenho tempo. Eu conheço uma mãe aqui em Venceslau. Trabalha, a criança foi crescendo. A babá que era a mãe, porque a mãe não estava presente. A criança hoje já está com seus 16 anos, 15, 16 anos, não teve a presença da mãe, e agora ficou tarde, porque a criança hoje não quer saber de muita coisa de relacionamento da família, já desviou o caminho, já falou assim: meu nome já não é mais menina, está entendendo? Já não é mais essa situação que eu quero para mim. Já tentou suicídio a criança com quase 15 anos, dá trabalho na escola, e agora a mãe tenta corrigir esse problema, porque passou o tempo, viveu em função do trabalho. E às vezes a gente cria muros nas nossas relações pessoais com as pessoas por conta de trabalho, por conta de busca de dinheiro. Eu lembro que ano passado eu já tinha decidido algumas coisas na minha vida, mas um dos fatores determinantes para mim abandonar algumas situações da minha vida, por exemplo, eu fui por muitos anos presidente da associação que geriu a FAIF. Daqui a pouco a Ana Olívia cresce mais, Malu também, e a Yasmin já está aqui com a moça. E de repente posso ser lá na frente dizer: não acompanhou, não participou. Temos que dedicar tempo naquilo que realmente importa. Relacionamentos em família, relacionamento com os amigos, relacionamento na igreja. Às vezes os nossos objetivos eles acabam fazendo com que o que deve ter prioridade na nossa vida fique de lado. E é isso que Zaqueu fez. Zaqueu conquistou tanto, mas tanto, que esqueceu do principal. Por conta do vazio que sentia, Zaqueu procurou Jesus. Ele ouviu relatos a respeito de Jesus. Mas toda a fama de Jesus era evidente ali. Uns diziam que Jesus era um profeta. Zaqueu já tinha escutado falar que Jesus ressuscitava também os mortos. Zaqueu já tinha escutado falar ali que Jesus curava os leprosos, os coxos, os paralíticos, e devolvia a vista aos cegos. Já tinha escutado falar que ele também havia multiplicado os pães e peixes, 2 pães e 5 peixes, e alimentou então uma multidão. Zaqueu ouviu tudo isso. Já ouviu falar que Jesus comia com os publicanos, conversava também com as prostitutas. Zaqueu ouviu falar tudo isso acerca de Jesus. E ele parou para pensar: poxa vida, eu preciso conhecer esse cara, preciso saber quem é essa pessoa. Ele começou a pesquisar, começou a buscar e tal, mas ele chegou um momento que ele falou assim: eu preciso ver com os meus próprios olhos, ouvir com meus próprios ouvidos, interpretar e julgar com o próprio cérebro, com o próprio entendimento, para saber de fato quem é esse Jesus que tanto estão falando por aí. A Ellen White diz no Desejar de Todas as Nações o seguinte: todavia, o rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido homem, como parecia. Todos diziam que ele era egoísta, avarento, amargo. Sob a aparência de mundanismo e de orgulho, achava-se no coração que estava aberto às influências divinas. O chefe dos publicanos anelava contemplar o rosto daquele
cujas palavras infundiram esperança ao coração. São as palavras de Ellen White que desejaram de todas as nações, comentando aqui sobre Zaqueu. Quando ele soube que Jesus passaria ali naquela rua de Jericó, ele não teve dúvidas, ele foi procurar Jesus, mas tinha um problema. Ele não conseguia ver Jesus quando ele chegou ali. Ele não conseguia. Era muita gente que estava ali e ele era muito pequenininho. A Bíblia diz que ele era de uma estatura baixa. Eu cheguei a pesquisar, que hoje tem tantas ferramentas de pesquisa para tentar entender qual seria a altura de Zaqueu. Eu não consegui uma definição exata de qual a altura de Zaqueu. Portanto, as evidências que nós temos na Bíblia nos apontam que ele era muito baixinho, talvez um anão mesmo. Zaqueu era pequenininho. E ele queria ver Jesus de todo jeito, mas tinha muita gente, uma multidão por onde Jesus andava. E ali, muitas daquelas pessoas que estavam próximas de Jesus também não gostavam de Zaqueu. Era Jericó, uma cidade que ele era um cobrador de impostos. Então, ele não tinha ninguém para ajudá-lo a ir até Jesus. Ninguém. Muito esperto ele, né? Porque ele era muito esperto mesmo, inteligente. Ele já chegou naquela rua ali, olhou e falou para o trajeto de Jesus, então é por esse caminho aqui. Ele já olhou, já fez um raio-x assim, sabe como é que é? Sabe quando você chega numa festa, aí você já localiza, bom, ali está comida, ali está bebida, ali está a mesa, ali está aquilo, ali está... Não é assim que você faz? Você chega e já faz um raio-x no ambiente social que você chegou, né? Quando você chega aqui na igreja, você olha, meu banquinho está ali, já vou sentar lá. Já fala, aqui ali eu tenho esse problema, eu tenho que escolher bem os bancos que eu sento aqui. Minhas mulheres, a minha vida aqui nem tanto, porque são pequenas, mas eu tenho um banco aqui que eu fico mais confortável, o outro nem tanto. Então você já faz raio hoje, o meu banco está disponível, posso sentar lá. Você chega e já faz um raio-x no ambiente, né, quando você chega no lugar. E Zaqueu fez exatamente isso, um raio-x do ambiente. Ele olhou e falou, Jesus vai passar por esse caminho. Bom, ali tem uma árvore, posso subir nela, eu quero ver Jesus. Ele logo fez então a leitura do local, passou adiante, desceu a rua correndo como louco, porque ele quis se antecipar o percurso de Jesus. Jesus estava aqui, ele falou, vai chegar naquele fundo. Correu, olhou a árvore, subiu. Chegou lá, viu, tinha uma pedra, ele subiu, esticou o pescoço. Vou ver Jesus daqui. De repente, ele viu aquela árvore, a figueira, subiu na árvore, e lá estava Zaqueu, enganchado entre os galhos de uma árvore, esperando ver Jesus passar. Neste primeiro momento aqui, meus queridos, nós temos a seguinte situação: ele já começou a quebrar o primeiro grande muro de sua vida, que foi o muro do orgulho. Porque Zaqueu, ele era rico, ele era temido ali, respeitado, não admirado, é verdade, mas ele tinha o seu orgulho, ele não estava ali em qualquer lugar, em qualquer situação. E de repente ele quebrou o primeiro muro de orgulho na sua vida. Ali é o primeiro muro que Zaqueu derrubou naquele dia. Mas ele queria ver Jesus. A Bíblia diz isso. Esse era o plano dele. Ele queria falar com Jesus, era isso que ele queria falar. A Bíblia fala, não. A Bíblia diz que ele queria falar com Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele não queria conversar com Jesus. Ele achou que basta olhar para Jesus. Basta eu conversar. Aliás, só olhar para ele já está tudo sem conversar. Dentro de nós temos muros que construímos e sempre nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Sempre é do nosso jeitinho, né? Zaqueu já tinha solução para a situação dele, para o problema dele. Tinha ou não tinha? Quando ele foi procurar Jesus, ele já tinha a receita toda. Ele falou, eu só quero ver. Nós, quando vamos procurar resolver algum problema na nossa vida, a gente costuma chegar para Deus já com a receita pronta. É verdade, não? A gente chega assim, Senhor, olha, eu estou com esse problema aqui na minha vida, mas olha, eu tenho certeza que se o Senhor me ajudar a fazer isso, aquilo aqui, vai dar certo, eu vou conseguir resolver. E aí a gente pede para Deus e fica esperando para que Ele responda do jeitinho que a gente pediu, né? E aí, Deus olha lá do alto e fala, não é desse jeito, eu posso fazer mais. Amém.
Zaqueu tinha essa mesma situação. Ele falou: se eu ver Jesus, pronto, resolvi o problema. Por isso eu tenho que subir aqui na árvore. Fica aqui do alto, pronto, resolve o meu problema. Esse era o plano dele. Quando nós oramos, meus irmãos, nós abrimos muitas vezes, como eu disse, nós abrimos a solução dos nossos problemas para Deus. Nós só pedimos para que Ele possa fazer aquilo que a gente quer. E não é dessa maneira. O que Jesus queria para a vida de Zaqueu era muito mais do que o próprio Zaqueu imaginava. Quando Zaqueu observava o movimento naquela rua, ele vê Jesus vindo, descendo a rua. Jesus está chegando. Ele chegou aqui. Jesus estava bem debaixo da figueira que Zaqueu estava. Aí imagine só você, Zaqueu pequenininho, pendurado ali entre os galhos daquela árvore, naquela figueira, já quebrou o couro do orgulho, já estava ali esperando, mas não quero falar com Jesus, quero só ver. Jesus sabia que Zaqueu estava ali ou não? Sabia. Jesus sabia o que Zaqueu estava procurando? Sabia. Jesus, Deus, sabe o que nós precisamos na nossa vida? Sabe. Sabe tudo o que nós precisamos na nossa vida. De repente, Jesus para ali embaixo da árvore. Jesus tinha essa mania, você já notaram? No caminho, quando ele vai nos caminhos da Bíblia, quando a gente vê as histórias, Jesus caminhando na multidão, de repente, a mulher chega, estava ali Jairo, lembra da história de Jairo? Jairo desesperado, querendo que Jesus fosse até a casa dele, a outro, e também já estava com a receitinha pronta: Senhor, eu quero que o Senhor vá lá na casa, vamos lá, minha filha, vem aqui, põe lá a mão sobre ela, vamos resolver o problema. E aí, Jesus sempre dá aquela paradinha assim. Quem me tocou? Uma vez ele perguntou no caminho de Jairo, Jairo ficou desesperado. Ele falou: vamos lá, você está perguntando, a multidão está aqui, todo mundo te abraçando, você quer saber quem é que tocou? Jesus, vamos para casa, vamos salvar minha filha. E de repente Jesus dá aquela paradinha estratégica no ponto do caminho de novo, embaixo da árvore, olha para cima, porque Zaqueu, tenta até se escondeu. Está me olhando aqui, quero ver mesmo você está citando assim. Ficou muito sem graça. Aí de repente, o que acontece? Jesus chama ele pelo nome. Jesus olha assim e fala: Zaqueu. Aí depende dele pensa: como é que ele sabe o nome? Nunca falei com ele, só queria ver ele, nem tinha visto. De repente ele achei que ele chama pelo nome. Já começa a conversar comigo. É comigo mesmo, Senhor? É comigo? De repente ele pergunta. Aí de repente Zaqueu tenta se esconder de novo um pouquinho. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa. Eu quero estar na sua casa hoje. Zaqueu de repente olha e fala: como assim? Mas Zaqueu pode até ter pensado, né? Como assim? Mas no primeiro momento que ele recebe esse convite de Deus, de Jesus, o que ele faz? Desce depressa. Imagine Zaqueu pulando da árvore, os caras de repente se encostando, descendo ali, você arranhou com alguma coisa, caiu ali. Vamos lá. Jesus fala para ele assim: ó, eu vou, mas eu quero que você me guie até a tua casa. Jesus sabia onde Zaqueu morava? Não. Sabia. Mas ele pede para Zaqueu guiar pelo caminho até a direção da sua casa. E a multidão abriu a ala e Zaqueu caminhou de mãos dadas com Jesus, como quem sonha, deslumbrado, assim, bailando de felicidade. Já viu isso? Não? Bailando de felicidade? Eu não sei quem é que de repente você admira tanto na vida. Aqui tem tantas pessoas, de repente da igreja, um cantor, mas imagine, Sander, se você de repente tem um cantor que você gosta tanto da igreja. O Fernando Iglesias, eu sei que você gosta do Fernando Iglesias. Se o Fernando Iglesias chega aqui e fala assim: Sander, vamos na sua casa hoje, eu quero almoçar, quero estar na sua casa com você. A gente já ficou toda aqui, ó. E aí você vai com o Fernando Iglesias no seu carro e leva para a sua casa e passa um dia com o Fernando Iglesias na sua casa. Ou com outra pessoa famosa da igreja, ou com um artista, ou com uma pessoa que você admira. Era isso que estava acontecendo com Zaqueu naquele momento. Estava levando Jesus, aquele que ele tinha escutado falar tanto dele, falar da vida dele, falar dos milagres e tudo. Jesus está: vou na tua casa, Zaqueu. Mas Zaqueu
Zaqueu se sentiu, imagina, naquele momento, imagina que ele cresceu, né? Eu acho que ele se sentiu um gigante naquele momento, se fogo bem e falou: opa, agora Jesus vai comigo na minha casa. E aquela multidão começa a ficar olhando, alguns começaram a murmurar. Aí vai na casa do Zaqueu, corrupto, cobrador de impostos, vai na casa, mas Jesus também, o que vai fazer lá? Zaqueu havia construído muros nos relacionamentos, e Jesus, depois, no final do texto, ele fala sobre o motivo da sua visita na casa de Zaqueu. Nos versos 9 e 10 de Lucas 19, diz o seguinte, não sei se você está com a sua Bíblia ainda aberta aí no texto. Lucas 19, versos 9 e 10, fala o seguinte: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Tem alguns pontos importantes aqui nesse último texto que a gente precisa analisar nesse contexto que nós estamos estudando essa reflexão de Zaqueu. Jesus, ele fala aqui sobre a identidade de Zaqueu. Zaqueu, ele era filho de quem? Abraão. Ali Jesus, então, ele começa a restaurar a identidade de Zaqueu. Porque ele mostrou, Jesus mostrou para todas as pessoas que estavam ali quem de fato era Zaqueu. Ele não era aceito pelos judeus, e aí Jesus vai na raiz ao dizer assim: esse aqui é o filho de Abraão, esse aqui é um dos nossos, sim, esse aqui tem a linhagem da fé, esse aqui é uma pessoa escolhida. E Jesus restaura então as relações de Zaqueu. Por estar tão motivado por sua busca nas coisas materiais, o Zaqueu acabou se afastando da sua identidade, passando a viver uma vida incompleta. Ele estava afastado da sua verdadeira linhagem, do verdadeiro plano que Deus tinha para a vida dele. E quando ele conquistou os planos dele, os sonhos dele, e viu que de repente nada daquilo que ele tinha alcançado trazia o principal, que era a paz, o espírito, a felicidade, relacionamentos, ele conseguiu ver que a vida dele era infeliz. Ele conseguiu ver que a vida dele era um fracasso, embora bem sucedido do ponto de vista financeiro. E Jesus, quando mostra para as pessoas que estão ali, dizendo ele é filho de Abraão, ele mostra para todas as pessoas, ele quebra ali um paradigma e mostra o porquê ele estava restaurando aquela vida tão importante, indo na casa de Zaqueu. É uma restauração completa. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Exatamente fazer o que fez com Zaqueu. É resgatar a nossa identidade, mostrar a nossa filiação, mostrar como nós somos filhos de Deus. Jesus restaura por completo a vida de Zaqueu e quebra os muros da separação que havia entre ele, Deus, e também as pessoas. Nós estamos estudando na lição agora de Efésios, nós estudamos aí Paulo falando que Jesus ele busca reconstruir os relacionamentos tanto horizontais como vertical. O relacionamento com as pessoas é o nosso relacionamento aqui nessa terra. É um relacionamento com Deus. Jesus também busca fazer isso. Jesus mostra para as pessoas quem realmente Zaqueu era, e o mesmo ele faz com cada um de nós quando ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele mostra quem é a Lúcia, quem é o Marcos, quem é a Sabrina, quem somos nós aqui. Ele fala que são filhos de Deus. Amém. Muitas vezes nós construímos muros em nossa vida, muros entre pessoas, quando não temos esse espírito de transformação dentro do nosso coração. Assim como Zaqueu, nós também criamos barreiras entre pessoas. Paulo diz em 2 Coríntios 5,18 o seguinte: quem tiver a Bíblia pode abrir aí, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18.
Ali diz o seguinte, 5,18. Segunda Coríntios 5,18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus, ele reconcilia Zaqueu com aquelas pessoas daquela comunidade, mostrando a linhagem dele. Traz um alívio no coração de Zaqueu, porque agora ele passa a ter vida plena. E ele dá agora a oportunidade para que Zaqueu também esteja reconciliado com Deus. A salvação dada por Deus nos restaura também como seres sociais. Isso quer dizer que quando Jesus ele fez o que fez com Zaqueu, ele restaurou o relacionamento de Zaqueu com aquelas pessoas. Quer dizer que o cristão também precisa ter bom relacionamento com todos. Nós, como cristãos, precisamos ter os relacionamentos bons com todos. Nós não podemos ser seletivos ou muito seletistas nos nossos relacionamentos. Esse aqui sim, isso aqui não, aquele ali sim. Eu vou da igreja para casa, da casa para a igreja, para trabalho, aqui para lá, para cá. Zaqueu, ele tinha um relacionamento somente com ele mesmo, ele se sentiu vazio. O que Jesus pede, o que o sermão de hoje pede para possamos refletir, é sobre a derrubada dos muros de relacionamentos na nossa vida. E Zaqueu, ele quando se recupera ali, naquele momento de emoção, quando Jesus, ele falou, ele percebeu que as pessoas poderiam estar murmurando, falando, mas Jesus vai na minha casa e eu sou, estão me julgando ali naquele momento. Zaqueu, no momento ele já tem o ato de conversão, de reparar os seus e deixa todo mundo quieto, porque ele diz, nos versos 8 e 9 de Lucas 19, ele diz, Senhor, eu vou restituir o roubo quadruplicado, e o que sobrar para mim, estou disposto a repartir com os pobres de Jericó. De hoje em diante darei metade da minha riqueza aos pobres. E aí, os escribas, os sacerdotes, o pessoal que estava ali, todo mundo perto de Zaqueu naquele momento, ficaram revexendo, porque todo mundo estava desassossegado. Mas Zaqueu dá também na hora a resposta para eles. Se eu roubei alguém, vou devolver o dinheiro. Vou devolver 4 vezes mais. Sabe, amigos, para consertar relacionamentos é preciso tomar atitudes também. Quando queremos verdadeiramente consertar uma situação, é necessário assumir os erros. Não bastava simplesmente Zaqueu dizer assim, Jesus já me aceitou e pronto, eu estou com o meu dinheiro aqui, eu roubei, mas tudo certo, vida nova daqui para frente. O que a Bíblia diz na história de Zaqueu é que no momento em que ele pensa na sua transformação, ele fala, vou consertar, vou devolver, vou corrigir. Se a gente errou com alguém, nós precisamos reconhecer os erros, reconhecer que prejudicamos o outro, fazer todo o possível para consertar aquilo que está errado, para dar início a uma relação. Não adianta assim falar assim, a relação está aqui para frente, beleza? Se você não conversar sobre os problemas que você causou, sobre os erros que você fez, sobre aquilo que você colocou de errado numa situação, no primeiro ponto de desgaste do relacionamento, dessa nova relação, o que vai acontecer? Na hora vai dar aquele start e vai ser relembrado tudo aquilo de ruim que não foi resolvido numa relação. E são construídos muros. A Ellen White, desejada de todas as nações, diz o seguinte: não é genuíno nenhum arrependimento que não opere reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus, é a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu, para a habitação
dos princípios do céu. E quais são os princípios do céu? Paulo mesmo diz quais são os frutos do Espírito. Se o Espírito Santo diz lá para nós: amor, mansidão, domínio próprio, bondade. Está na ordem da igreja. A igreja tem na ordem. Mansidão, domínio próprio são muitos. São esses os princípios do céu. E muitas vezes, quando nós não temos esses princípios, muros são construídos nas relações e somente com Jesus para ser derrubado. Por anos Zaqueu viveu dentro do materialismo, mas foi transformado. Quebrou os muros e as barreiras. O que transformou a vida de Zaqueu naquele momento foi o amor de Cristo. Ele queria apenas ver Jesus, mas Jesus sabia que ele tinha que falar com Zaqueu. E mais do que falar com Zaqueu, estar no encontro pessoal com Zaqueu, na casa dele, para restaurar as relações. A Jane e o Ian, eles vão cantar aqui agora uma mensagem. A música, ela fala exatamente sobre barreiras que são construídas, e que somente pelo amor as barreiras poderão ser destruídas. E o amor de Cristo, o amor que rompe barreiras. Que nós possamos, nesse primeiro momento, nesse primeiro sermão, derrubar os muros da nossa vida. Eu não sei quais são os muros, as barreiras que precisam ser quebradas na sua vida. Quais são os muros? Eu não sei aqueles que precisam ser quebrados na sua vida. Eu sei aqueles que precisam ser quebrados na minha vida. Enquanto a Jane canta, você possa fazer uma oração e pedir para Deus consertar o que precisa ser consertado, ocupar o lugar que precisa ser ocupado no seu coração e trazer a felicidade e a paz para a sua vida, assim como trouxe para a vida de Zaqueu. Tenho olhos, mas não
Vamos ficar em pé, vamos orar. Muito obrigado, Jane e Ana, pela mensagem. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos muito por esse amor, Senhor. Amém. O amor que restaurou a vida de Zaqueu, que quebrou as barreiras, que fez com que ele pudesse ter um relacionamento perfeito com as suas pessoas próximas, também com o Senhor Deus, nos aceitando, que esse amor também possa estar no nosso coração, fazendo aquilo que precisa ser feito em nossas relações, nas nossas amizades, no nosso círculo, dentro da igreja, com as pessoas próximas, e que possamos realmente experimentar esse amor e colocar aquilo que importa em primeiro lugar em nossa vida, para que possamos ser abençoados em tudo que vamos fazer. Amém. Te pedimos a bênção sobre cada um que esteve aqui nesta noite. Nos conduza de volta com tua graça até o nosso lar. Nos traga amanhã, pela manhã novamente, para a sequência da programação do teu santo dia de sábado. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.